Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas ai daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece, e por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha, mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, o arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: "Tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer." E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar, mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus, quando fala, fala direito e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer sem confirmação é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: "Acredite, Maria, no que o anjo falou." Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacarias filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira não. Zacarias voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão. Correram para uma estribaria e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. 3 pastores, ao ver a estrela, se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse: "Rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo." Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. "Que rei, se eu sou o Lorde?" O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. "Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado." Responderam que era em Belém. O caba ficou agoniado, chamou os pastores para conversa e mentiu bem descarado. "Vão lá e achem o menino, depois volto para cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostrar e adorar." Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade.
Sentir a presença de Deus e chorar aqueles pastores quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores. Estava ali o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo e de trenó não costuma andar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vai dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Enfim a salvação triunfante vem. Cristo bendito, viva Deus justo e eterno. Gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus nos amou, Deus encarnou, fez um menino deitado. Deus nos amou, digamos todos os povos, voz a paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Feliz Natal! Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem.
Louvado seja Deus, meus irmãos, por esse dia especial que o Senhor nos concede. É Natal do Senhor, é Natal para o Senhor. Que o Emanuel esteja presente conosco nesse momento em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. É tempo de nos alegrarmos cada vez mais em Deus. É tempo de reconhecermos cada vez mais o cuidado, o amor e a beleza do Filho de Deus operando e atuando em nossas vidas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda essa noite para esse nosso especial de Natal, simples, mas recheado do amor de Deus para a sua vida e para o seu coração. É noite de celebrarmos, é noite de agradecermos, é noite de cantarmos com os anjos, como cantaram naquela noite. Glória a Deus nas alturas. Cantar como Maria, quando soube que estava grávida do Filho de Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, é bem verdade, mas sempre é ocasião e sempre é momento certo para celebrarmos a Deus pela vida e pela vinda do seu Filho. Só Jesus é capaz de transformar, irmãos, a guerra que está em nosso coração em uma serenidade tranquila de paz proveniente dele, porque ele mesmo disse para nós: deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Rei que nós celebramos. Por isso, Feliz Natal, feliz nascimento de Cristo, não só um nascimento celebrado há 2000 anos atrás, mas feliz nascimento de Cristo no dia que Ele nasceu em nossas vidas, no dia que Ele nasceu em nossos corações, no dia que tivemos um encontro verdadeiro, transformador com Ele, a qual hoje não somos mais os mesmos. Feliz Natal! Cristo vive, Cristo reina, Cristo está entre nós. Louvado seja Deus, meus irmãos, como nós já expressamos aqui nessa abertura, não é, com esse vídeo, com esse cordel, né, de certa forma engraçado, mas ao mesmo tempo com a verdade, numa linguagem diferente para a gente entender, e também com essa bela canção. Nós queremos também dar as boas-vindas a todos que estão aqui nos acompanhando nessa noite, nesse momento. Nós queremos ter um momento especial, né, de agradecimento, de celebração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, fica com a gente, se conecta conosco nessa hora e vamos louvar ao nosso Redentor, vamos louvar aquele que nasceu na cidade de Davi, Cristo Senhor, o Salvador das nossas vidas. Amém, queridos? Vamos juntos celebrar a Ele. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor. Entre os astros que espalhem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz.
anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Amém, meus irmãos? Todas essas belíssimas canções que nós ouvimos, com esse belíssimo coral, são canções que a nossa denominação, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais, produziram a partir dos nossos salmos e hinos para alegrar o nosso coração. Então, se valendo dessa oportunidade, quis aqui também compartilhar com os irmãos essas belas canções que exaltam a grandeza, a beleza e a majestade do nosso Salvador e do nosso Redentor Jesus Cristo. Convido você agora a abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo de número 2. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 9 até o verso de número 11. Mateus 2, do verso 9 ao verso 11. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento e por essa hora que aqui estamos. Ó Deus, obrigado pela vida e pela vida do teu Filho amado Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo nosso irmão querido, o nosso irmão mais velho, que nos comprou, ó Deus, com o teu sangue, com o seu sacrifício para o Senhor, a qual nós podemos chamá-lo agora de Pai. Obrigado, ó Deus, porque se estamos aqui hoje, é porque a tua graça tem nos alcançado e tem atravessado séculos, atravessado a história, tem atravessado, Deus,
todas as lutas e dificuldades que durante todo o tempo se levantam, para que assim se cumpra a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Jesus. Obrigado pelo nascimento de Jesus. Obrigado pelo sacrifício, pela morte, pela ressurreição. E já agradecemos pela volta do nosso Rei, do nosso Senhor, que voltará para nos levar para junto de Ti, ó Deus, para todo sempre. Nós celebramos ao Senhor nessa noite, o Rei eterno e imortal, o Deus soberano sobre todas as coisas. Fala conosco nessa hora, por meio da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que a gente poderia dar a Jesus? Se você pudesse comprar ou dar algum tipo de presente ao Senhor do Universo, ao Rei soberano, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que presente você daria a Ele? Que presente você escolheria para dar ao Filho de Deus? Meus irmãos, eu creio que todos nós, talvez, já nos deparamos com alguma situação da vida em uma dificuldade para presentear alguém. A minha esposa, Débora, diz muito que ela acha muita dificuldade em dar presente a homens, especialmente para mim, porque as opções são poucas, não é? Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente se pega, né, em alguma pessoa muito amada, muito querida, que a gente gostaria de presentear, a gente se pega às vezes na dúvida, não é? Será que vai gostar? Será que vai se agradar? Não é? Por quê? Não pelo valor do presente em si necessariamente, mas nós queremos fazer isso pelo amor, pela consideração, pela importância que essa pessoa representa para nós, e nós queremos não só com um gesto sentimental, mas com algo visível e palpável também, demonstrar o nosso amor para com essa pessoa. Nós sabemos, irmãos, então, a importância, o amor, a grandeza e a riqueza que Cristo é para nós. Mas a pergunta ainda permanece: o que é que nós podemos dar para Jesus? Observe esse contexto que nós lemos. O texto de Mateus está narrando os acontecimentos pouco antes do nascimento de Cristo. A história do rei de Israel, percorre já vários lugares e chega ao ouvido de Herodes. Irado, furioso, como nós vimos até na narração do cordel, ele manda, irmãos, a gente sabe posteriormente que ele manda matar todas as crianças de até 2 anos de idade. E é aí que surge, então, essa figura dos magos. E observe, enquanto Herodes está alarmado com toda a cidade de Jerusalém, enquanto que os escribas estão cheios de conhecimento, mas vazios de sua devoção e adoração, esses magos do Oriente, eles fazem uma longa viagem pelos desertos até Jerusalém, porque eles viram a estrela de Cristo, eles viram a estrela a iluminar e a guiar pelo caminho até chegar ao Salvador. Conhecedores então da profecia, eles foram até Cristo, até a criança, para que pudessem adorá-lo. Observe então, irmãos, que Jesus, rejeitado pelos seus, foi adorado, foi reverenciado pelos gentios. Não consta nas Escrituras quem eram esses magos, ou até no que diz respeito aos seus nomes, isso é cultura católica. Até mesmo não falam nem sequer que eles eram reis. E nem mesmo podemos afirmar que eram 3. Se acredita em 3 por conta dos 3 presentes. Mas poderia ter sido 6, poderia ter sido 9, 12, 15, 20. Mas sabemos, irmãos, que eles vieram adorar. Eles se prostraram, adoraram e vieram trazer ao rei os seus presentes: ouro, incenso e mirra. E é com esses 3 tesouros, é com esses 3 presentes que eu quero trabalhar conosco neste momento, de como ou que presente nós podemos dar ao Salvador, dando o entendimento para nós e o significado para nós de cada um desses presentes que esses magos, que esses sábios do Oriente levaram para Cristo. Podemos, irmãos, de antemão,
e já antecipar para todos que esses 3 tesouros, eles destacam o tríplice ministério de Cristo. Eles destacam o ofício real de Cristo, destacam o ofício sacerdotal de Cristo e destacam o ofício profético de Cristo. O tríplice ofício de Cristo conhecido, realeza, sacerdócio e profético. Então, observe, é isso que os magos, ao encontrarem, colocam aos seus pés como forma de adoração e de reconhecimento da grandeza, da majestade e dos ofícios e dos ministérios de Cristo. Seguindo então a ordem inversa, eu gostaria de trabalhar cada um desses presentes para que a gente possa também refletir aquilo que podemos dar ao Senhor, o presente que nós podemos oferecer a Deus. Começando então pela mirra. A mirra, irmãos, é um presente para um profeta. A mirra vem exaltar então o ofício profético de Cristo, além de trazer cada vez mais a verdade da sua humanidade. Observe, irmãos, porque Jesus é o profeta que morreu pelos nossos pecados. Aqueles magos presentearam ele com mirra, o produto que era usado na preparação do corpo para a sepultura. Jesus, então, ele é o profeta que veio trazer a mensagem de Deus e também morrer pelos nossos pecados para nos dar vida eterna. Deus, irmãos, sabemos que o autor de Hebreus nos fala isso. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras antes de Cristo aos pais pelos profetas, mas agora Deus fala ao seu povo. Deus fala em todas as épocas, em todas as eras, por meio do seu Filho, fala pelo seu Filho. Até Jesus, meus irmãos, os profetas falavam em nome de Deus, mas agora Jesus é o próprio Deus. Os profetas antes falavam e entregavam a mensagem do Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Mas Jesus já muda e reconfigura isso dizendo, eu porém vos digo. Jesus assume a figura de profeta, Jesus assume a figura de homem, de mensageiro da maior mensagem, sendo ele a própria mensagem que ele iria entregar. Ele é o mensageiro, ele é a própria mensagem, ele é o próprio conteúdo da mensagem proclamada. Não temos, irmãos, então, outra mensagem a proclamar a não ser Jesus. Ele, e somente Ele, é o conteúdo do Evangelho. O seu nascimento nos trouxe boas novas de grande alegria. A sua morte trouxe copiosa, maravilhosa, grandiosa redenção. A sua ressurreição nos dá poder para viver vitoriosamente. A sua ascensão nos garante que a sua obra foi completa e vitoriosa. A promessa da sua volta nos dá esperança da consumação de todas as coisas, com a sua vitória triunfal sobre todas as hostes do mal, onde também com ele venceremos. Então, irmãos, o primeiro presente que aqueles magos dão, o último, seguindo pela ordem do texto, o último presente que os magos dão, a mirra, é um presente que exalta o ofício profético de Cristo. Ele é a palavra, Ele é a palavra da vida, Ele é a palavra da salvação, Ele é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós para nos conduzir ao caminho de luz, ao caminho de salvação, ao caminho de transformação, ao caminho de vida eterna. Ao mesmo tempo, esse presente exalta a humanidade de Cristo. Ele foi homem como nós, Ele padeceu como nós, Ele sofreu como nós, Ele sentiu na pele o que todo ser humano sente. Ele passou fome, Ele sentia frio, Ele não tinha lugar onde inclinar a cabeça. A sua família era uma família de baixa condição, tanto que quando Jesus nasce, seguindo a lei do Antigo Testamento, oferece para sacrifício no dia da sua apresentação 2 rolinhas, e quando você vê isso lá em Levítico, isso era exigido do Senhor
para aquelas famílias de menor condição financeira. Jesus era humilde, Jesus era simples. Ele vem então nos ensinar que nós devemos ser simples na vida, que nós não devemos ser apegados a bens, às coisas materiais dessa terra. Então, meus irmãos, observe, o primeiro presente que damos a Jesus é reconhecermos a sua vida em nós. Vivemos essa vida dele em nossa vida cotidiana, de maneira simples, de maneira agradável, mas ao mesmo tempo de maneira que exalte a Deus, que sejamos desapegados das coisas deste mundo, que sejamos desapegados das riquezas, dos luxos e nos apeguemos somente a Ele, nos apeguemos à fé, ao amor e à esperança que enche e inunda os nossos corações. Mas esse presente que damos a Jesus também, baseado nesse presente que os magos dão, irmãos, é o presente também de dependermos dele e da sua palavra, sendo ela, a sua palavra, fonte de vida diariamente para nós. Então observe, o primeiro presente que damos a Jesus é o reconhecimento de que precisamos ser como ele. Jesus viveu na terra como homem, nos deixando o exemplo, nos deixando o modelo, nos deixando, irmãos, a forma, o padrão que nós devemos seguir como homens, como mulheres, como cidadãos, como aqueles que foram alcançados por Cristo, por aqueles que tiveram o seu coração outrora encharcado no pecado e pervertido com as corrupções desse mundo, com um coração outrora sem esperança e vazio, agora um coração preenchido da alegria, da graça e da glória do Senhor, repleto de vida e vida em abundância nele. Então, o primeiro presente que nós damos é reconhecer a humanidade de Cristo e a vida de Cristo e ter Ele como exemplo, ter Ele como padrão, e a sua palavra é a que nos alimenta todos os dias, ter a sua palavra como nossa direção, como nossa bússola, como nosso GPS, como nosso condutor diário das nossas ações, das nossas reações, das nossas atitudes. É um reconhecimento, irmãos, de que essa palavra, ela permeia desde a nossa mente ao nosso coração, ela transforma a nossa maneira de enxergar as coisas, de viver neste mundo e de andar nesta terra. Amém? Então, o primeiro presente que Jesus quer receber de você, de mim, de nós, é a vida dele em nós, é o exemplo dele em nós. E a sua palavra habitando rica e poderosamente. Como diz o salmista, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Mas o segundo presente que nós vemos aqui, que nós podemos dar a Jesus, é também o segundo presente que aqueles magos, os sábios do Oriente, entregaram. É o incenso. O incenso, irmãos, é o presente para um sacerdote, é o reconhecimento, então, do ofício sacerdotal de Cristo. E porque Ele é o nosso sumo sacerdote, e porque Ele é o sumo sacerdote, foi presenteado com incenso. Jesus é o sumo sacerdote que veio para varrer do altar os animais mortos e se colocar como único mediador agora entre Deus e os homens. Observe isso. Até o tempo de Cristo, até o tempo de Jesus na terra, os sacerdotes ofereciam sacrifícios, tanto por si mesmo como pelo povo. Esses sacrifícios precisavam ser repetidos, pois eram imperfeitos, oferecidos também por homens imperfeitos. Jesus, então, veio ao mundo como um supremo sacerdote. Ele veio como um sacerdote perfeito, como um sacerdote sem pecado, para oferecer um sacrifício perfeito, a sua própria vida. Jesus, meus irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também Jesus é o sumo sacerdote que na cruz fez um único e suficiente sacrifício pelos nossos pecados. Com isso, Ele mesmo
Ele mesmo é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus, cuja morte, o véu do templo foi rasgado ao meio, nos dando um livre acesso à presença do Pai. Jesus, irmãos, é o nosso caminho para Deus. Jesus é a porta de entrada para a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Observe, os magos do Oriente, ao presentearem Jesus com incenso, eles estão reconhecendo Jesus como supremo, como perfeito sacerdote e como perfeito sacrifício pelo pecado. Quando nós oferecemos esse presente a Jesus, irmãos, nós estamos dando a Jesus o reconhecimento do seu sacrifício em nossas vidas e o nosso arrependimento dos nossos pecados. O presente que Jesus quer receber de nós é isso. É reconhecer que o seu sacrifício é suficiente, que o seu sacrifício é único, que a sua morte, que a sua vida significa tudo para nós. Por isso nós nos arrependemos, por isso nós mudamos de vida, por isso nós reconhecemos que Ele é Senhor, que Ele é o verdadeiro Cordeiro, que Ele é aquele capaz de mudar, de transformar toda e completamente a nossa vida, nos fazendo um novo homem, nos fazendo uma nova mulher. Esse é o presente que Cristo quer receber de cada um de nós, o reconhecimento do seu sacrifício e o nosso arrependimento pelos nossos pecados. Conheci um homem certa vez que vivia a sua vida de forma totalmente pregressa. Certa vez pregavam o evangelho para ele e ele muitas vezes expulsava os crentes à base da pedrada ou ameaçando com uma faca na mão. Era um homem que vivia de maneira totalmente arruinada a sua vida. Muito tempo depois eu encontrei este homem. Este homem com a Bíblia na mão, debaixo do braço, olha para mim e diz: agora eu cumprimento você dizendo a paz do Senhor. Este homem conta então que teve a sua vida totalmente transformada no dia em que ele ouviu a mensagem do Salvador, no dia que ele ouviu a mensagem de Cristo morrendo pelos seus pecados. Ele disse que o seu coração, duro como pedra, começou a se desmanchar em pó e cinza, e ele começou a sentir o ardor no peito, como se Cristo estivesse dando a ele uma nova vida, uma nova esperança. Era o reconhecimento do sacrifício de Cristo e o arrependimento dos seus pecados. Ele conta então que ele chora copiosamente e começou a pedir perdão um a um àqueles que ele expulsava por trazer para eles ou querer trazer para ele a mensagem de vida, a mensagem de salvação, a mensagem de esperança. Observe, meus irmãos, este homem diz agora que ele não vai fazer outra coisa que não seja viver a sua vida para Cristo em reconhecimento da sua obra, da sua morte e do seu sacrifício. É assim, irmãos, que deve continuamente ser a nossa vida. É o presente, é a forma de nós alegrarmos a esse nosso Redentor, a esse nosso Salvador. É prestar a Ele a honra devida e a glória devida do seu sacrifício. Como conta a história dos morávios, que ao saberem de uma de escravos que viviam em uma ilha, eles se vendem como escravos para que possam evangelizar aqueles escravos. E ao irem para aquela ilha evangelizar, eles bradam em alta voz dizendo que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. É isso, irmãos, que Cristo quer de nós. Cristo espera de nós a vida de devoção, a vida de adoração, uma vida de reconhecimento dele e uma vida de
total, inteira e completa arrependimento dos nossos pecados diariamente. É a metanoia, é a mudança de mentalidade, é a mudança de pensamento que Cristo deve gerar em nós. Ele deve ser a base de tudo, Ele deve ser o princípio de tudo, Ele deve ser o Senhor de tudo em nossas vidas, pois Ele é o sumo sacerdote perfeito e Ele é o sacrifício perfeito. Por isso, o segundo presente que nós damos a Ele é o reconhecimento do seu sacrifício diariamente e o nosso arrependimento diário pelos nossos pecados. Mas em terceiro e último lugar, o último presente que o nosso Senhor, que o nosso Salvador Jesus Cristo recebe daqueles magos, que foi o primeiro, lembre-se, eu só inverti a ordem, é o ouro. O ouro era um presente dedicado e dado aos reis. O ouro aqui dado a Cristo, irmãos, é o reconhecimento do seu ofício real. E porque então Cristo é o Rei dos Reis, foi presenteado com aqueles sábios com ouro. Jesus é o Rei que veio estabelecer o seu reino eterno. Jesus, irmãos, Ele abriu mão da sua glória para vir ao mundo. Jesus, Ele abriu mão da glória que estava reservado a Ele nos céus eternamente, para vir a este mundo, se encarnar e se tornar Deus conosco e Deus semelhante a nós, exceto no pecado. Os magos, então, reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis, a suprema autoridade no céu e na terra, aquele que está no trono do universo, que dirige as nações, que levanta e destrona reis e poderosos e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua soberana vontade. Diante, irmãos, desse Jesus, o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, todo joelho deve se dobrar no céu e na terra e até mesmo no inferno. Todas as criaturas do universo estão sujeitas a Ele. Ele é o soberano absoluto sobre tudo e sobre todos. E nas suas mãos estão os destinos dos povos, das nações, da igreja e da minha e da sua própria vida. Os magos, irmãos, vieram de longe para reconhecer que ali estava o rei deles. Os magos vieram de longe para reconhecer que ali estava o Senhor deles. Meus irmãos, é aqui que está a fonte principal do nosso presente, do nosso último presente a Cristo. É saber que nós não somos donos de nada. É saber que a nossa vida pertence a Ele. É saber que tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos deve ser primeiramente para Ele. Os magos vieram de longe e adoraram a Jesus, reconhecendo que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano sobre a sua vida, sobre as suas vidas. O presente que damos a Jesus, irmãos, é então a sua coroação sobre nós. E assim como os magos, prestamos a Ele então a nossa reverência e a nossa adoração. É o reconhecimento de que eu não consigo governar a minha vida, mas eu tenho um Senhor bondoso, um Senhor grandioso, um Senhor amoroso e um Senhor generoso que governa tudo para mim. Apocalipse vai dizer que o mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo e Ele governará para todo sempre. O seu reino já está entre nós. Nós estamos apenas aguardando o retorno eterno e definitivo do nosso Rei. Viva para este Rei, reconheça a autoridade deste Rei, não declare nada desta vida como sendo seu, mas reconheça tudo na sua vida como sendo de Cristo Jesus. Veja, irmãos, aqueles sábios do Oriente adoraram o nosso Senhor, reconhecendo que Ele é Rei, reconhecendo que Ele é sacerdote, reconhecendo que Ele é profeta. Será que Jesus é o Rei da sua vida? Será que você já se apropriou dos benefícios da sua morte? Será que você aguarda ansiosamente pela sua vinda, pelo seu retorno? Que presente você tem dado a Jesus?
Ele quer, irmãos, que nós o reconheçamos como um homem perfeito e exemplo para nós. E reconheçamos que a sua palavra é tudo, é alimento para a nossa alma e para a nossa fé. Ao mesmo tempo que nós reconhecemos o seu sacrifício, a sua morte, a sua condenação pelos nossos pecados e o nosso arrependimento de reconhecer que precisamos dele todos os dias, ao mesmo tempo que nós nos curvamos e nós o adoramos, o reconhecendo como Rei e como Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Esse é o nosso Rei, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Cristo. Para o cego, Ele é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é a água da vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para a morte, Jesus é a vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o amigo. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o perdido, Jesus é o Salvador. Para o servo, Jesus é o Rei. Para mim, Ele é tudo. Esse é o meu Rei. A manjedoura, irmãos, ficou vazia, assim como a cruz também. E o túmulo ficou vazio, mas o trono não. Ele está assentado no trono a governar todas as coisas. Ele é tudo para mim. Ele deve ser tudo para você. Esse é o meu Rei. Esse é o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo Salvador. A Bíblia diz: o meu Rei é o Rei dos judeus. Ele é o Rei de Israel. Ele é o Rei da justiça. Ele é o Rei da história. Ele é o Rei do céu. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu Rei. Me pergunto se você o conhece. Meu Rei é um Rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível.
Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente. Você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Amém, meus irmãos? Vamos assim, então, chegando ao final desse nosso especial de Natal dessa noite, louvando a Deus
e rogando que Ele esteja presente mais uma vez na vida de todos os irmãos, abençoando o seu lar, abençoando sua casa, abençoando sua família. Sempre, irmãos, é tempo de celebrarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Os dias não são fáceis, mas Cristo, irmãos, como fonte de vida, de inspiração e de alegria para nós estamos então seguros e certos de que estamos sempre debaixo do seu cuidado, do seu amor e da sua graça. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor aqui nos proporciona. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pela tua presença. Que o Senhor Deus esteja nessa hora sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada coração, trazendo, ó Deus, e enriquecendo a cada um com a tua presença. Ó Deus, que possamos cada dia oferecer esses presentes ao Senhor, o reconhecimento da nossa necessidade da tua palavra, a nos guiar, a nos conduzir e a nos tornar cada vez mais semelhante ao Senhor. O reconhecimento, ó Deus, do teu sacrifício, da tua morte. Ao mesmo tempo, o reconhecimento, ó Deus, dos nossos pecados, para que possamos nos arrepender diariamente e confessá-los diante do Senhor, para sermos santos e irrepreensíveis. E o reconhecimento, ó Deus, da tua soberania, do teu governo, da tua majestade sobre nós. O Senhor reina soberana e absolutamente sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo Natal. Obrigado por este Natal e por este ano em especial. Que o Senhor continue conosco. É o que nós te pedimos, já agradecidos desde já, no nome santo, bendito e maravilhoso do nosso Rei, do nosso Senhor, aquele que tem o governo sobre os seus ombros e que o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É no nome santo do nosso maravilhoso, amoroso e gracioso Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos? Só lembrando aos irmãos que no próximo domingo, dia 27, teremos então aqui a nossa cantata de Natal, O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Começando então às 18 horas, no próximo domingo, dia 27, tanto presencial como também transmitido pelo nosso canal do YouTube. Neste domingo também estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Além de cantarmos e celebrarmos o seu nascimento, estaremos também rememorando a sua morte, o seu sacrifício e a sua ressurreição pelos nossos pecados. É um culto em tributo totalmente ao nosso Salvador, ao nosso Redentor Jesus Cristo. Convidamos os irmãos então a estarem conosco, tanto presencialmente, lembrando só que a nossa igreja ela tem capacidade para 50 pessoas. Pedimos que os irmãos venham com todas as recomendações exigidas, venham de máscara e ao entrarem na igreja passem pelo todo o processo de higienização ali com os nossos diáconos na porta. Então, irmãos, próximo domingo, dia 27, nossa cantata de Natal, O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vai ser com certeza uma bênção em nome de Jesus. Assim nós encerramos essa noite especial de celebração e de adoração ao nosso Senhor, ao nosso Rei dos Reis, ao nosso Deus e Pai e Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe. Beijo no coração dos irmãos. Feliz Natal! Cristo vive, Cristo reina, Cristo está entre nós. Glória a Deus nas alturas.